Glória a Deus. Vamos continuar falando sobre como que esse Deus é tremendo. O Espírito de Deus encheu Bezaliel para fazer direitinho o jeito que Deus queria que fizesse que ia ser colocado no tabernáculo, e também as vestes que ele também deu a sabedoria para Oliabe juntamente com o Bezaliel. Sabe o que Deus fez? Deu um espírito de Deus, de sabedoria nele. Sabe o que Deus fez? Deu um espírito de entendimento de Deus. Sabe o que Deus fez mais? Deu ciência em todo artifício. E tem muita gente que fala assim, eu vou colocar a mão, porque se Deus falou, eu tenho que fazer. Não, Deus ele te dá coordenadas. Sei lá, show. Vamos ver mais as coordenadas que Deus deu? Através da sabedoria que deu para os servos. Vamos em Êxodo 37. E fez também Bezaliel por causa da sabedoria de Deus e da ciência e do entendimento, a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e sua altura de 1,5 côvado. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-se-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pela argola aos lados da arca para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida por fez. As 2 extremidades do propiciatório, um querubim e uma extremidade desta banda, e o outro querubim, a outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins, as 2 extremidades deles. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Olha, até a mesa tinha como Deus calcular tudo. Fez também a mesa de madeira de cetim, através da sabedoria e entendimento que ele deu, Bezaliel. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez também uma moldura da largura de uma mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais para lavar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez os vasos que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres e as suas escutelas e as suas cobertas com que se havia cobrido de ouro puro. Olha o castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida. Fez esse castiçal, o seu pé e as suas canas e os seus copos e as suas maçãs e as suas flores da mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal de outro lado. Numa cana estava 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos a moda de amêndoa, uma maçã e uma flor, assim para 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores.
e era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e mais uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo. Assim se fez para 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas eram do mesmo, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez 7 lâmpadas. Os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. Um talento de ouro puro o fez, e todos os seus vasos. E fez o altar do incenso de madeira de cetim, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado da sua largura, quadrado, e de 2 côvados da sua altura. Dele mesmo era feita as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, as suas cobertas e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, de obra do perfumista. Oh, glória! Deus é lindo!